Fala pessoal, Goleiro Total mais uma vez aqui, mais um episódio do nosso podcast, tentando trazer para vocês aí muita informação sobre treinamento de goleiro, sobre goleiras, para você entender um pouquinho mais desse mundo do futebol, não só totalmente específico no treinamento de goleiro, mas sobre a cultura, né, dos países que os nossos convidados trabalharam ou estão trabalhando. Né? Esses primeiros episódios a gente está dando a preferência para treinadores que já trabalharam ou estão trabalhando no futebol internacional e depois vamos trazer também convidados para poder falar um pouquinho do treinamento de goleiro aí no Brasil. Hoje estamos aqui com nada mais, nada menos que o Gustavo, treinador de goleiros hoje no Catar, já tem experiência internacional na Coreia, na China e nos Emirados Árabes, né? Tá aí no Oriente Médio e também a experiência no Brasil também, no Brusque, no Figueirense e no Metropolitano. E o Gustavo é interessante porque ele começou no Brasil, foi para fora do país, depois voltou para o Brasil de novo e depois retornou para o exterior. Então, tem alguns treinadores de goleiros que eu conheço que às vezes eles têm essa primeira oportunidade internacional e acabam não querendo voltar para algumas situações. E o Gustavo, com uma experiência aí vasta, né, em diferentes níveis, né, fora do país, vai contar um pouquinho dessa experiência, como que funciona tudo aqui fora, né, que eu também estou nos Estados Unidos. Hoje, infelizmente, o Felipe não está aqui com a gente. E só querendo dar boas-vindas para o Gustavo aí. Muito obrigado por tirar o tempo para poder estar falando com a gente aqui. Espero que o pessoal goste aí desse segundo episódio. Seja bem-vindo, Gustavo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade para a gente estar explicando como funciona esse mundo do futebol fora do Brasil e compartilhar um pouco das histórias vividas nessas idas e vindas do Brasil, né? Então é um prazer estar falando com você, Fred. Espero não, tenho certeza que o bate-papo vai ser muito bom, cara. Prazer é todo meu, Gustavão. Então, gente, o Gustavo, a primeira experiência internacional dele foi na Coreia, né, numa universidade da Coreia. Então, eu queria que o Gustavo pudesse explicar um pouquinho como foi esse primeiro impacto dele, né, saindo do Brasil ali e chegando na Coreia, né? Todo mundo sabe que é um país que as coisas funcionam muito bem, tem algumas peculiaridades. E gostaria de que o Gustavo explicasse um pouquinho dessa experiência dele na Coreia e depois falasse para a gente o que ele faria diferente se ele, né, depois que ele teve essa experiência lá na Coreia, o que ele faria diferente antes de ir para a Coreia, né? Então, vamos deixar o Gustavo explicar algumas coisas para a gente aí. Fred, como não só eu, como você, como todos que trabalham com futebol, nós almejamos um dia sair fora do país para trabalhar, para ter essa experiência. Muitos de nós temos esse sonho. E hoje, graças a Deus, cara, nossos sonhos são concretizados com as oportunidades. E quando eu recebi a primeira situação para mim ir para a Coreia, a primeira pergunta que fizeram para mim, me perguntaram: Gustavo, sabe falar inglês? Claro. Mentira, sabia nada, cara. Aí só coloquei a cara e a coragem e fui. Comprei um dicionário e lendo no avião, reza um Pai Nosso e Deus que ajuda. Show de bola, E assim chegamos na Coreia. Quando você chega e desembarca num país totalmente diferente do seu, você para e pensa assim. Sendo bem sincero, quando eu vi aquelas placas de trânsito, as placas do aeroporto, todas no idioma deles, eu só parei e pensei: olha onde esse futebol traz a gente, cara. E é uma sensação que você fala, cara, que oportunidade, vou fazer o meu melhor para a gente ir se adaptando ao país. E graças a Deus completei um ano lá de contrato. Eu acabei optando por não renovar, porque apareceu a proposta do Figueirense para mim. Para mim está próximo de família, mas foi uma experiência sensacional, sensacional. não, esse é o mesmo impacto também quando, né, principalmente quando eu cheguei na Tailândia, né, que aí você vê a língua local, aí você vê as placas, né, vê o aeroporto e algumas placas têm tradução, outras não têm, né, pro inglês, né, Isso. e você sem saber falar nenhuma das línguas perfeitamente, né, sem entender muita coisa. E a gente, né, até fez mandar um abraço aqui pro Rafael da Liga, né, de treinamento de goleiro. A gente fez o curso, né, de inglês para a Liga para poder Aham. estar ajudando. Que eu acredito que, igual você falou, né, eu também sempre tive o sonho de trabalhar fora do país, né, você também. E a gente acaba, por motivos de correria ali do Brasil,
não se dedicando ali para aprender pelo menos o mínimo para poder rodar um treino. Eu falo assim, a gente tem que saber o básico para rodar um treino e às vezes fica, ah, não, quando eu chegar lá eu desenvolvo, né? Mas às vezes tem muita Isso, gente, isso. conheço pessoas que perderam oportunidade porque não conseguiram depois desenvolver o trabalho bem lá, mas não conseguiram depois ter essa comunicação ali com a diretoria, numa É, renovação de contrato, talvez o treinador claro. ele foi embora. E o treinador de goleiro gostaria de continuar, mas ele acabou indo embora com a comissão porque ele não conseguiu se comunicar Se comunicar. com a diretoria ali para E, poder. isso, esse projeto que vocês fizeram sobre aprender o inglês através do futebol, também não através do futebol, mas assim para sobrevivência no seu dia a dia, isso daí é muito importante, porque, como você falou, muitas pessoas acabam perdendo a oportunidade por não saber o idioma, pelo menos o básico. Então, isso, hoje, para quem almeja trabalhar fora do Brasil, um dos requisitos é saber falar inglês. Com certeza. Então, às vezes, nesse momento nosso de correria, falar, deixa para depois, lá eu aprendo. E às vezes não é bem assim que funcionam as coisas, né? Justamente. E eu sempre bato na mesma tecla quando a gente fala sobre isso, é que quando eu fui participar da entrevista de inglês aqui no Sounders, né? Então, assim, eu falo que minha preparação foi de 6 anos, 7 anos, para poder sentar na mesa com os caras e falar de igual para igual, conseguir explicar minha Claro. metodologia, os porquês que eu faço cada tipo de treinamento. Então, claro que, né, a gente sempre fala, às vezes o treinador vai com a comissão fechada, facilita um pouco, ele já vai contratado, mas para se manter e conseguir vender sua ideia de treino ali para os goleiros, é importante que a gente tente aprender um pouquinho, né? Pelo menos o básico ali para poder demonstrar ali no dia a dia, né? Ter essa conversa ali com os goleiros. Gustavão, Isso. você. Pode ir, manda bala. É como eu falo para muitas pessoas, assim, como a nossa língua principal não é o inglês, você conseguindo se comunicar, você conseguindo passar o que você quer para eles e eles te compreendendo, você já dá um grande passo. Aí, às vezes, nós pecamos de ficar com medo de falar errado, de não saber a gramática. Então, se você conseguir passar sua ideia e eles conseguindo entender, já é um grande passo. Então, às vezes é perder a vergonha e tentar falar. Não, com certeza. Esse ponto aí da vergonha é um ponto-chave que a gente não pode ter medo, né? De tentar se expressar. E eu falo assim, quem quer entender o que a gente está falando, ele vai se esforçar para entender. E a gente tem que ser cabeça aberta também para poder. Eu aprendi muito Isso, com os meninos, com os goleiros que eu tinha lá no início, na Tailândia, por exemplo. Eu aprendi muito com os goleiros, porque eu perguntava para ele como é que fala isso, como é que faz aqui, né? Então, não ter vergonha é o ponto principal. Gustavão, você que, né, comentei no início aí, né, Coreia, China, Emirados Árabes e agora no Catar, qual que foi o país mais difícil para você se adaptar, num quesito cultura ou num quesito ali de comissão técnica, de clima? Qual que foi, né, fala, ou pode falar um pouquinho de cada um, ou pode, né, falar um que te impactou mais aí no geral? olha, vamos lá, partir pelo primeiro ponto. Sempre a primeira experiência é mais difícil. Que você sai da sua zona de conforto, você vai para um lugar totalmente estranho, cultura diferente, idioma diferente, comida diferente, a forma de pensar diferente. Então, a Coreia do Sul, para mim, foi um grande impacto e, ao mesmo tempo, um grande aprendizado. Porque quando você sai do seu país para ir para um outro país, se você tem um tempo, você aprendeu um pouco da cultura do país, para não chegar tão no escuro. Entender como que funciona principalmente cultura. Que, às vezes, um gesto nosso, que para a gente é normal, para eles é uma tremenda falta de educação e falta de respeito. E isso pode gerar, não problemas, mas um desconforto. Além de você ser o estrangeiro, eles vão ter a compreensão que você não entende, mas ao mesmo tempo você gera o aprendizado. Então, a Coreia do Sul, para mim, foi o mais impactante de início, tá? E depois, com o tempo, a gente vai adquirindo mais experiências dessas coisas. E quando eu fui para a China, eu tinha uma visão da China. Quando eu cheguei, aquela visão que eu tinha sumiu, que é um país
totalmente com pessoas amigáveis, pessoas acolhedoras e uma cultura diferente também da Coreia do Sul. Mas quando eu fui para a China, eu já tinha um conhecimento de um mês de antecedência que eu iria. Hum. Então, eu fui buscar conhecimento. Pelo menos para quando você chegar a saber falar um oi, falar um obrigado, pelo menos as palavras de educação. Entender um pouco da cultura deles e principalmente comida, né? Porque nós precisamos comer, né? E, Justamente. e principalmente quando a gente vai para os países asiáticos, um, um aviso, não é bem um aviso, uma sugestão que eu dou para as pessoas, você sair com a mente aberta para a comida. É um lugar diferente, você vai ter que experimentar. Então, se você for com a cabeça fechada, você vai passar fome. Então, vai com a mente aberta para você poder experimentar de tudo e saber o que você vai poder comer e o que não vai poder comer. Senão vai sofrer mais, né? Na China lá eu lembro que, né, no nosso clube lá era um pouquinho mais afastado ali de Shanghai. Era 1h30, se eu não me engano, de carro de Shanghai. E o que salvava a Thailand, gente, o que salvava a gente ali era tinha um Korea Barbecue, que era muito bom. Aí tinha um restaurante italiano e era uma Pizza Hut, só que o Pizza Hut de lá vendia de tudo, não era só pizza, vendia lasanha, vendia várias outras coisas. E era o Starbucks, eram os três, quatro lugares e o McDonald's, né, que salvava a gente, como porque é, o restante era muito difícil. Tipo assim, a gente tentava sempre comer alguma coisa assim, mas tem muita coisa que infelizmente a gente não vai conseguir comer igual os caras não, comem, assim, não, né? sim, na China, principalmente, eu morava em cidade grande, que era Nanjing, Ah, e o clube me providenciava a casa, né? Então, eu tinha minha cozinha, então eu fazia minhas comidas, tal, mas eu comia a comida deles. Às vezes, dia de folga, a gente tinha aquelas motos elétricas, né? isso. Eu sumia pro meio do meu bairro, que lá praticamente não tinha estrangeiro, então a gente era atração. Então a gente ia em mercado, feira de rua, para ver o que tinha, o que não tinha, e como a gente era estrangeiro, eles nos recebem muito bem. Aí eles nos ensinam a falar o nome das verduras, dos legumes, eles te dão coisa para você experimentar. E quando você tem um pouco de conhecimento da língua deles, aí você ganhou eles. E como a gente estava na China, a gente se esforça para tentar aprender o chinês. E é um idioma complicado, mas eles olham o nosso esforço. Então, nisso daí, eles abrem mais o coração para a gente ainda. Então, cara, é uma cultura, uma experiência fantástica, cara. Fantástica. Não, com certeza. Lá no Codian eu morava dentro do clube, né? Mas aí tinha o Naldinho que já morava fora, o Wellington já morava fora do clube, aí o Anderson também morava fora, então aí sempre a gente conseguia ali reunir a galera, fazer uma comidinha diferente de vez em quando. Mas normalmente eu almoçava ali no clube, aí meu primeiro impacto lá foi, chegou lá, não tinha garfo, faca e colher, era só os sticks, né? Só os É, pauzinhos, chopstick, como lá é né? o clube, como lá o clube é de descendência coreana, né? Isso. O nome dos palitinhos é chacará, em coreano, É, chacará. só tinha o tchacará lá e você vai comer o arroz, né, cara? Aí você fala assim, como que eu vou comer esse arroz? Aí você acha que não vai conseguir, mas no final você vai aprendendo, vai se adaptando e consegue. Também mostrar para ele que você está tentando, né, fazer do jeito que eles fazem lá na cultura, né? Não, lá eles comem com o palitinho, com o chacará. Aqui não, aqui é com a mão, cara. Aqui, ó. É com a mão, justamente. No Emirados Árabes também, né? Lá em Isso. outro lugar, né, em outros países ali na Arábia Saudita, também acredito que são tudo com a mão também, que é uma experiência Né, diferente. no país, no Oriente Médio aqui deles, né? É Sim. uma tradição deles comer com a mão. É o carneiro, né? Eles gostam muito de carneiro, não é isso? É bom. Haruf, que eles falam, haruf. É o carneiro com arroz, bom demais. Show de bola. Aqui, explica, o Catar, né, eu acredito que provavelmente uns 7 anos, ou às vezes mais ou menos, eu não tenho a data certa, mas o Catar fez esse programa de incentivo ao futebol, né? O governo aí fez esse programa de incentivo ao futebol. Conta pra gente como é que é a situação dos clubes, como é que é a situação da contratação aí, não de todos, que eu sei que às vezes o cara vai, se o treinador for direto com o time principal do profissional, talvez seja diferente, mas nas categorias de base, que é o ambiente que você está vivendo agora, como que funciona esse incentivo do governo aí?
esse projeto do governo já vem há mais anos, bem mais anos, e é um projeto do governo que eles incentivam os clubes de futebol. Como que funciona? O governo faz a contratação a pedido dos clubes, dos staffs, todos os treinadores, preparadores físicos, treinadores e goleiros, e os staffs que o clube escolheu é enviado para os clubes, mas a fonte de pagamento vem do governo. E como que funciona? Por exemplo, vou falar da parte mais específica de treinador de goleiro. Cada clube, eles têm 4 vagas de treinadores e goleiros dentro do Ministério de Esportes. Então, são designados treinador de goleiro para as categorias de sub-8 a sub-10, outro de sub-10 a sub-12, um de sub-15 a sub-17 e outro do 17 a 19. Então, cada treinador de goleiros é obrigatório a trabalhar no mínimo em 2 categorias. Show de bola. Então, aquelas brincadeiras à parte, aí não tem perigo nenhum do clube não pagar o salário, né? Quem não vai pagar é o governo, então, né? Se não receber, é Olha, culpa do governo, né? não, aqui como a gente brinca entre nós que trabalhamos aqui, os brasileiros, todo dia 28 a gente só espera o árabe acordar, tomar o caraque dele, que é o café dos árabes aqui, e ele Sim. apertar o botão lá para o dinheiro pingar na conta. Não é? Que a gente fica, né? Infelizmente o Brasil, né? Eu trabalhei no Brasil um tempo e o mês lá às vezes tinha 90 dias, né? E até em clubes grandes hoje em dia, né? Eu vi aí que o São Paulo estava sem receber e os atletas profissionais, né? Então assim, eu que para mim que é uma falta de respeito, né? Porque tá todo mundo trabalhando lá, todo mundo dando o seu máximo e Sou melhor. o mínimo seria, né, receber em dia, né? Acho que é o mínimo, né? Se não tá funcionando, por que não tá funcionando, aí já não, já aí foge da nossa alçada, mas o Nossa, salário, se a gente for contratado, acho que seria o mínimo, né? Porque todo mundo tem compromisso, tem isso, família. isso, às vezes até quando nós mesmos conversamos, às, ve- às vezes não, praticamente quase certeza, cara. Nós preferimos ficar fora do país trabalhando com base do que estar no Brasil, você está numa série B, série C de profissional do brasileiro. Porque aqui nós sabemos que o mês realmente tem 30 dias, você recebe, você consegue se programar e você tem mais estabilidade. Diferentemente hoje do Brasil, que, como você estava falando, às vezes o mês tem 60, 90 dias e todo mundo é pai de família, todo mundo precisa receber. Então, isso daí é uma questão de segurança que a gente pensa também, né? Com certeza, ainda mais quando a gente tem filho, né? Então aí aumenta ainda mais, né? Quando tá solteiro ainda, tá, né, mais novo, aí até vai se arriscando um pouquinho mais, né? Mas depois que vai construindo a família, a gente tem que pensar na família também, né? Quem não tem passarinho para dar água, voa para o mundo. Quem tem passarinho tem que buscar estabilidade. É isso aí. Gustavão, quando eu fui para Tailândia, por exemplo, era obrigatório lá, por ser um programa dentro de uma escola internacional, a única obrigação lá era ter um diploma, né? Ser formado em educação física. E depois, quando eu fui para a China, para as Filipinas, já cobravam uma licença de treinador. Ou uma licença. Na época, não, a de treinador de goleiro, não lembro se estava aceitando a do Brasil, mas se você tinha que ter uma licença de treinador. E também eu queria que você contasse para a gente como que funcionou esse projeto, esse processo seu, principalmente aí no Oriente Médio, nessa questão de qual licença que eu preciso ter, né? Como que eu preciso fazer? Eu preciso ser formado para poder aplicar, né? Tentar uma vaga, né? Ou quando aparecer uma vaga, eu estar preparado para poder pegar essas oportunidades aí no Oriente Médio. Porque, assim, hoje, para quem trabalha com futebol, principalmente no corpo técnico, mudaram muitas coisas de alguns anos para cá. Antigamente, nós poderíamos trabalhar só apenas com o curso de educação física que nós somos formados. Hoje em dia, não. Hoje, o nosso curso de educação física, para quem trabalha com futebol, entre aspas, não tem muito valor. O que mais tem valor e peso são as licenças de treinadores. E em todos os mercados hoje, se vão te recomendar para algum clube, vão perguntar qual a licença que você tem. Certo. Independente se você tem a licença da Comebol, da licença da UEFA, da licença da FC, que é aqui da Ásia, você precisa estar chancelado para poder trabalhar. Caso contrário, você não trabalha. E agora falando aqui do Catar.
as licenças da Comebol, aqui, eles não aceitam diretamente. Então, qual seria o processo que teria que fazer? Nós, como temos as licenças de treinador de goleiro e treinador do Brasil, da CBF, nós teremos que homologar elas junto à Comebol. Depois dessa homologação, trouxemos para a Federação do Catar, que vai tentar fazer a homologação junto com a AFC. Aí depois você vai estar apto para trabalhar. Caso contrário, aqui não trabalha. Eu tive um problema com isso aqui, com as minhas licenças. Assim que eu cheguei, eu não tinha homologação, tive que passar por um processo de avaliação da federação sobre o meu trabalho para eu poder estar firmando o meu contrato. Graças a Deus, no final, deu tudo certo, depois de muito sofrimento. E hoje aqui eu tenho a licença C de treinador do Catar, da FC, e na semana que vem eu concluo a licença C de treinador de goleiro. Por mais que eu tenha as licenças A de treinador e de treinador de goleiro no Brasil, eu não consigo pular etapas aqui. Aqui a chance disso, de trazer elas e para mim começar num nível maior, é um pouquinho mais complicado. Então, eu optei por fazer, e como conhecimento nunca é demais e diploma nunca é demais, porque nós nunca sabemos onde vamos trabalhar daqui a pouco. Se caso apareça uma oportunidade que não aceite as licenças da CBF, eu já tenho as da Ásia. Então, você joga conforme o jogo, né? Com certeza. Eu lembro você falando aqui aí na FC, né, que eu fiz a minha licença C de treinador também nas Filipinas, né? E eu lembro lá que eles falavam que era que a FC tava com essa regra agora, mesmo que o cara tivesse na minha sala lá tinha atletas que eram assim, legends, né, que jogou na seleção das Filipinas por tantos anos, ganhou, conquistou título, o cara que mais fez gols na história das Filipinas e tudo. Aí falava, o cara, todo mundo vai fazer a mesma licença junto. Então, antigamente tinha como, né? E eu respeito os caras mais velhos, igual a CBF já fez a licença Legends, né? Que é para os caras que já estão há mais de 30 anos trabalhando. Eu concordo que tem que ter, mas para quem está começando agora, depois da aposentadoria, né? Um atleta, né, profissional, ele tem que fazer todas as licenças, ainda mais que, né, igual você comentou, e que não está sendo cobrado muito um diploma, né? O que quer que seja de fisioterapeuta ou de professor de educação Até física alguma coisa relacionada à saúde, né, para poder estar ingressando isso, como coaching staff, vamos falar assim, né? Teria que ser mais específico do futebol, né? Ali um bacharelado, isso. pelo menos, mas igual aqui nos Estados Unidos, a maioria dos empregos você vai ver lá, 4 years, degree, né? Tipo, você tem que ter um diploma de 4 anos. Não aceita um diploma de 3 anos. Então, assim, isso é muito importante. Espero que a CBF também faça isso para poder nivelar. Igual você falou aí, é, tem a licença de treinador, também de técnico, né? Vamos falar assim de técnico, fala treinador, o povo pensa que é treinador de goleiro porque a gente está aqui, né? Entre treinadores de goleiro, mas eu também decidi fazer as de treinadores primeiro, justamente por isso, porque às vezes na época da CBF de treinador de goleiros não estava aceitando homologar ainda, e as oportunidades aqui fora sempre pediam licenças que tinham como homologar na Conmebol, né? Então, eu acho que esse é o caminho, então isso aí serve de dica, né, para quem quer se preparar, quer trabalhar fora Isso. do país, né? Até pegando o gancho na minha turma da licença, daqui que estamos fazendo, o- temos 3 goleiros que jogam a liga profissional aqui da primeira divisão, que é a Qatar Star League, Hum. e sempre converso com eles tal, e eles falam, Gustavo, jogar, a gente treinar é totalmente diferente de você planejar o treino. Como que eu vou planejar? Aí a gente senta, conversa, começa a explicar como que funcionam as coisas para ele, a metodologia durante a semana, o que tem que trabalhar durante a semana, se é semana cheia, se é semana quebrada. Aí eles, cara, é difícil ser treinador. Eu falei, eu Né, sei, né? todo mundo acha que é fácil, mas Porque não é muitas vezes não. o atleta ali, ele pensa que o treinador é só aquele momento ali no campo também, né? Não sabe que tem que fazer aquela preparação antes do treino, tem que fazer o pós-treino, né? Então essa é uma coisa que também a gente quer tocar muito aqui com a sua experiência em alguns países aí. Qual que é o clube,
né, que você trabalhou aí, que era o mais organizado, que tinha um direcionamento de questão de metodologia, né? Você falou, trabalhou lá em Nandim, né, no Juventus Academy. Geralmente, né, eu estou pensando aqui por cima, essas franquias já vêm com uma estrutura metodológica já estabelecida, né? Igual, por exemplo, o Felipe hoje trabalha por Barcelona, né? Então, assim, já tem uma metodologia estabelecida. Qual desses clubes, né, que você trabalhou, ou que você trabalha hoje, que é um clube que tem assim, ó, Fred, não, aqui eu tenho um diretor da aprovação de goleiro, tem um coordenador, a gente tem uma metodologia a seguir, né? A gente tem que seguir, por exemplo, eu sempre brinco com os caras aqui, meu goleiro tem que fazer a entrada com a perna aberta, porque é uma coisa da metodologia do clube. Então, não posso chegar aqui e ensinar o goleiro a fazer a entrada sul-americana, porque não condiz com a metodologia do clube, entendeu? Sim. Assim, ó, na verdade, vai muito de onde você está trabalhando e com quem você está trabalhando. O clube ainda que mais organizado é aqui, no clube no Aurabi, que a gente trabalha, que em treinadores de goleiros aqui somos três brasileiros e um uruguaio. Então, são quatro cabeças que pensam iguais. Antes, o Bruno Santos estava aqui com a gente. Então, como nós éramos muito próximos, nós fizemos uma metodologia para o clube de como tem que ser trabalhado, desde as categorias menores até chegar às categorias maiores. Então, esse principalmente foi o maior cuidado. Se você implementar uma metodologia, a metodologia de treinamento, você não vai conseguir executar um tipo de treinamento para as menores e o mesmo tipo de treinamento para as maiores. São coisas totalmente distintas e diferentes. E quando você lida com formação e performance, Claro. são duas coisas que andam alinhados, mas de caminhos diferentes. Quando nós, mas voltando a esse, senão eu vou alongar demais aqui, cara. Não, tranquilo. Mas o clube aqui no Arabi que a gente trabalha, que a gente conseguiu organizar tudo, eu, Bruno, Sandro, hoje está o Ângelo aqui com a gente também. Então, são pessoas de altíssimo nível, de profissionalismo, pessoas que sabem trabalhar e sabem como trabalhar, que é a melhor parte. Então, no conjunto de tudo, cara, os resultados estão aí hoje no clube. Hoje, em todas as categorias, nós temos goleiros na Aspaia. A Aspaia é o centro de excelência do Catar, onde todos os melhores jogadores de cada time vão para lá. Então, hoje, praticamente em todas as categorias, nós temos goleiros na Aspaia e na seleção. Inclusive, o goleiro da Copa do Mundo que jogou a Copa do Mundo Sub-17 era nosso aqui no Arabi. Show de bola. Igual você falou, né? Tem que entender essas etapas de processo de formação do goleiro, né? Não adianta, a gente fica sempre brincando, né? E eu lembro que o Mourinho, muitos anos atrás, ele teve uma entrevista dele que falou: não adianta eu ir lá no YouTube e procurar um tipo de treinamento para aplicar naquele dia ali, sem entender o que aquele indivíduo precisa, né? A desenvolver, né? Sem fazer um plano, né, individual de desenvolvimento ali do atleta, né? Então, vocês aí falando a mesma língua. Eu lembro até que o Bruno quando ele estava, né, ajudando a montar vamos falar que era um glossário ali, né, do goleiro, né, para ajudar ali Isso. a metodologia do clube de vocês aí. Eu lembro que a gente mostrou, a gente fez algumas videochamadas, e é isso, cara, é destrinchar todos aqueles aspectos ali da formação do goleiro em cada faixa etária para poder facilitar o processo, né? Às vezes aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o que acontece é isso. Por exemplo, o nosso clube aqui, ele só começa ali no sub-14 como um time eles falam de futures, né? Que é um time de scouting, né? Mas só começam a treinar todo dia no sub-15. Então, assim, ele vem, perde aquele período ali sensível. Então, já chega aqui com algumas coisas que eles já aprenderam por si só ou aprenderam, né, numa escola diferente, que às vezes não condiz com o que a gente quer. Então, fica mais difícil de se ajustar. Não que tenha certo ou errado, mas fica um pouquinho mais difícil de ajustar. E quando você tem né, um processo já estabelecido ali desde o sub-10, por exemplo, então já facilita o atleta chegar lá no sub-19, né? Aqui, Isso. se chegar no profissional, bom demais. Se não, né, pelo menos já chega até o sub-19 com uma ideia de jogo, né? Aqui no clube, o processo de treinamento de goleiro já começa desde do sub-8. Certo. Então, nós temos goleiros sub-8 a sub-19. Então, a principal fase de aprendizagem e de desenvolvimento é lá embaixo. É lá embaixo. Então, como eu estava conversando anteriormente, hoje eu estou responsável pelas menores, da sub-12 para baixo. Da gente estar organizando
todos os movimentos de padrões técnicos, como está desenvolvendo cada categoria, como tem que ser trabalhado cada categoria. Você dá o feedback, você entender individualmente as crianças. Eu não falo nem goleiro, que são Sim, crianças brincando de ser goleiro. justamente. Entendeu? Então, eu tô tendo uma experiência que eu falo para muita gente, cara, eu tô adorando trabalhar com essa categoria. Tô adorando. Os resultados de desenvolvimento é impressionante. É impressionante. E assim, ó, as crianças nessa idade, nessas fases iniciais, que é importantíssimo, eles absorvem como esponja o conhecimento. Com certeza. Então eles têm um ouvido bem afiado e quando você explica, demonstra, demonstra atenção para eles, explicando o porquê daquilo, o porquê de não fazer isso, eles entendem. Então, quando eles vão chegar nesse processo aí de sub-13, sub-14, eles já têm uma bagagem de acervo motor, um conhecimento dele próprio, que é importantíssimo o goleiro conhecer ele mesmo, o corpo dele mesmo, ele Sim. sabe que é capaz de fazer isso, e principalmente no aspecto tático, né? Que isso daí vai se desenvolvendo depois ali do sub-13. Não, show de bola. Falando aí, negócio falou dessa questão da fase ali de formação e tudo, a gente vê muito no Brasil hoje, que eu vejo assim muito, né? O Brasil evoluiu muito em métodos de treinamento, né? Mas tem muita gente que tá levando algumas coisas eu acho que pro extremismo, eu acho que tem que ter um equilíbrio e saber entender qual método é o adequado para cada categoria, para cada faixa etária, para cada momento ali do microciclo, do mesociclo, né? Eu sempre falo que assim, a gente tem que saber andar por todos os métodos, mas queria ouvir de você aí qual que é o método de treinamento de goleiro que vocês aí, né, utilizam aí, como vocês fazem ali no seu mês, fazem uma divisão de métodos, de treinos, ou se é uma coisa mais, ó, Fred, ali no sub 8 ao sub 10 a gente mescla entre o analítico e uma coisa mais global, né? Deixa os meninos, né, jogar um pouquinho mais o jogo ali, tenta criar. Eu chamo de analítico consensualizado, porque eu falo assim, Sim. tudo que foge do 11 contra 11 ali, para mim já é analítico, né? Então, a gente consegue fragmentar um pouquinho algumas ações do jogo, mas para mim ou é analítico puro ali, que não tem defensor e nada, às vezes consegue colocar um situacional, que é onde você consegue colocar um cara fazer uma pressão, consegue direcionar o atleta para um lado, para o outro, uma coisa mais tática. É que assim, ó, quando você fala em metodologia, se você ficar muito engessado em uma, você acaba fechando o seu ciclo de conhecimento. Então, você tem que caminhar um pouco por cada metodologia, independente ela seja tecnicista, seja global, seja sistêmica, independente de qual metodologia você usa. Você tem que saber usar cada metodologia em dia certo e no momento certo, principalmente nas categorias. Eu vejo hoje muito, hoje que eu trabalho diretamente, eu uso bastante a tecnicista principalmente na formação, tá? Para eles aprenderem o gesto motor, mas eu não fico engessado o treino todo só nisso daí. Depois eu crio situações para eles, no global, para eles tomarem as decisões com oponentes, como ele vai se comportar perante cada situação. Independente de cada situação, o acervo motor dele já vai estar memorizado na sua cabeça do que tem que fazer. Então, não podemos falar que o tecnicista é melhor que o global é melhor que o sistêmico. É todo um conjunto. Então, temos que acoplar a melhor semana e distribuir as 3 metodologias durante a semana. Qual se encaixa melhor para você? Pelo menos é a forma que eu penso, a forma que eu executo aqui e estou tendo resultado. Não, com certeza. Não, teve 2000 acho que foi 2016, eu escrevi um pouquinho do artigo, como você adicionar o treino situacional ali pro goleiro. Porque às vezes eu tô treinando dois goleiros também, não tem como você recriar muita coisa com dois goleiros também não, né? Porque às vezes você vai colocar um goleiro para pressionar e o outro tá fazendo exercício. Quando você girar ali,
o goleiro tem que ter um período de descanso, né? Senão ele vai Estamos. 10 minutos, 15 minutos de treino, ele já tá fadigado. Então, assim, eu falei, como a gente adicionar um pouquinho da parte situacional? Porque, assim, quando, né, a gente, né, sou brasileiro, tive a oportunidade de treinar muito, né? Fui goleiro de mentira, mas treinar muito. E o treinamento de goleiro antigamente já era muito decidido. A bola vai ali para fazer uma entrada, a bola vai ali para fazer uma pegada, a bola vai ali para fazer uma queda. Beleza. Acredito que isso é necessário também, mas acredito que a gente pode, igual você falou, dentro do mesmo treinamento, eu falo da fase inicial do treino, ali a segunda etapa e uma fase principal, a gente poder adicionar uma bola que não é anunciada, Ampliar. pode ser ali no ângulo de ação, pode ser criar algumas situações, ou dar um toque na bola para dentro ou para fora, para gerar uma tomada de decisão no goleiro ali também. Mas entender, igual você falou, entender que todos os métodos são importantes para o desenvolvimento daquele atleta. Mas não só ficar só no sistema, que tem que ter só joguinho todo dia, mas também não só tem que ter o treinamento tecnicista ali, analítico puro, né? Para o goleiro virar goleiro, É né? que Então, isso que é assim, Fred. Aqui às vezes o que acontece? Hoje, no meu ponto de vista, a escola brasileira é o que é por causa dos trabalhos antigamente, que são da visão tecnicista, cara, que é técnica pura, zigue-zague, pula, vai, que são bolas pré-determinadas, você sabe onde que vai. E nossa escola se acabou formando nisso daí. Então, só que hoje muitos fixaram só nisso daí, que isso é o melhor. Só que se você ampliar um pouquinho sua visão, você sabe que você consegue criar situações para estimular tomada de decisões e leitura de situações. E assim, às vezes, como eu falo assim, nós podemos criar um cenário, dependendo do número de goleiros que você vai ter. Você criar um cenário de situação de jogo que o treinador vai usar no próximo trabalho. sim, Vamos dar um exemplo. Se o treinador vai trabalhar o box to box, que é o reduzido, né? sim. Que vai ter o confronto, você vai fazer um aquecimento voltado para aquilo. Então, você consegue contextualizar seu trabalho em situacional para o próximo trabalho. Mas, lógico, antes você vai ter que ter uma pré-ativação analítica antes de ter a execução do trabalho, Sim. do seu trabalho principal para passar para o treinador. Então, é um conjunto de fatos. Fomos para o analítico, o tecnicista, voltamos para colocar ali um global ou um sistêmico, para depois voltar para a situação real de jogo junto com o treinador. É um conjunto de fator que um vai puxando o outro. Com certeza. Eu falo que eu chamo de treinamento de transferência, né? Eu sempre brinco Isso, com ele. Não vai ser todo dia, porque vai ter um jogo reduzido, que a gente vai fazer sempre confronto, ou sempre vai sim, aquecer ali com um jogozinho de passe, alguma coisa parecida. Mas dentro lá, quando a gente já está num período mais competitivo, que a gente já passou por todos os aspectos que a gente tinha que passar ali para eles entenderem a forma de jogar, de sair, de como a equipe vai pressionar, como que a gente vai se defender. Sempre fazer esse treinamento de transferência aí para poder facilitar o processo de ensino-aprendizagem para o atleta. Porque não adianta, por exemplo, o atleta está ali, está fazendo um treino de cruzamento, mas aí o treino com a equipe vai ser um treino de posse de bola. Aí o treinador de goleiro fez um treinamento de cruzamento com reposição, né? E ele vai com a equipe, ele vai fazer um treino de posse de bola. Então, assim, não se conectam. Igual eu falo, conecta. não pode ser todo dia também, porque senão se a gente ficar muito refém da parte do treinador Um principal, treinador, a gente não vai falar todos os aspectos que o goleiro precisa aprender, todos os pontos, mas igual eu falei, num período mais competitivo, a gente consegue sim, alguns dias da semana, fazer esse treino de transferência para ajudar o atleta a é desenvolver que no isso, é treino que, conjunto. é que pelo menos um dia na semana ali você tem um período de aquisição e depois durante a semana você tem um processo de transferência. Justamente. Mas é isso aí, show de bola. E aí você comentou, né? Às vezes, por exemplo, aqui no segundo time, normalmente eu tenho no máximo três goleiros, né? E no Brasil também, né? Adicionando, já que a gente está falando algumas coisas do Brasil em termos de metodologia, de métodos e tudo. Como você vê, igual, tem muita gente que fala, não pode usar minigol porque no jogo não tem minigol, não pode usar estaca porque no jogo não tem estaca, não pode usar cone porque não pode usar barreirinha porque não tem barreirinha. Eu falo assim, eu sempre falo mesmo que tem que ter o equilíbrio. Mas eu falo, tem muita gente que não entende que nem todo mundo tem
quatro, cinco goleiros na seção, que no Brasil, né, a equipe profissional no Brasil hoje, a maioria tem quatro goleiros. Às vezes até mais, até cinco com dois treinadores de goleiro, que você consegue recriar muita coisa. Mas se você está treinando um time que tem dois goleiros, eu não posso colocar um manequim ali para poder dividir um ângulo, trabalhar num gol de 3 metros, trabalhar num gol de 5 metros. Não posso ter um mini gol ali para o cara receber um passe e achar uma bola por dentro. O que que você pensa nisso, né, que o pessoal está muito agora é o treino ecológico, né? O método ecológico, que tem que estar Lógico. dentro do ambiente ali do jogo, né? Sem nenhuma Hum. intervenção, né? Que não esteja dentro do jogo propriamente dito. O que que você pensa sobre isso? Ô, Fred, olha, eu vou falar, eu vou mesclar um pouquinho de assunto, cara. É uma coisa que eu falei aqui na licença, porque do grupo eu sou o único estrangeiro. Então, são várias nacionalidades. Eu falei, não tem treino errado. Eu explicando não, eu dando a minha opinião. Eu falei, se você é do Egito, se você é da Jordânia, se você é do Sudão, para mim não existe treino errado. Tem treinos que eu vou fazer, algumas coisas para você não vai servir, mas alguma coisa do meu trabalho vai ser bom que você pode levar para você. E eu estava explicando para eles, eu falei, se você aplicar um tipo de treinamento, algumas coisas eu não vou concordar, mas do seu treino, alguma coisa eu vou levar para mim que eu posso adaptar e implementar mais coisas. Então, às vezes, como eu sempre falo, é muito fácil julgar os trabalhos do que você falar, pô, isso daqui é interessante, pode me ajudar. Porque hoje a gente vê diferentes metodologias e quem é defensor de uma metodologia e acaba criticando as outras, acaba fechando sua mentalidade para novos conhecimentos. Porque é mesmo o que eu estava explicando. Para mim, não existe metodologia certa ou errada. Não existe tipo de treinamento certo ou errado. Isso é uma coisa individual de cada treinador. Às vezes ele aprendeu dessa forma, eu aprendi de uma forma diferente. Entendeu? Mas algum tipo desse treinamento que ele for falar, como o ecológico que você falou, nós fizemos também muitas situações, mas também eu uso muitos equipamentos que eu preciso usar também. E não falo que eu não estando usando, não usar nenhum equipamento é errado ou é certo, ou eu usar equipamento é certo ou errado. Eu preciso do resultado final. Sim. Isso que Saber para como mim chegar no resultado final tem diferentes. É tem igual diferentes chegar no. caminhos. Tem diferentes caminhos. É igual chegar no GPS, né? O GPS vai te dar vários caminhos, né? Mas o ponto final vai ser o mesmo, né? Vai Então. ser o mesmo. Tem vários, né, tem equipamentos que a gente pode utilizar para poder facilitar o processo pedagógico ali do atleta, de uma perna de impulsão. Talvez você coloque um cone ali para poder forçar o atleta a utilizar o salto lateral, né? Tem um conezinho para fazer uma coordenação motora fina, que não é só para às vezes é um gesto técnico de corrida, mas o atleta vai correr no jogo também, então ele tem que ter uma coordenação fina. Talvez ele não vai usar aquele gesto técnico ali no dia a dia como goleiro, assim, no jogo, muito pouco. O goleiro vai, no máximo vai dar ali 15, 20 metros de um sprint, né? Vamos dizer assim. Então, assim, talvez não vai ter uma melhoria muito grande, mas aquela coordenação motora que ele vai ter ali, principalmente na fase inicial, ele vai levar para a vida dele, né? Coordenação mão e olho, né? De saber jogar uma bola, de ter uma visão periférica, entendeu? Algumas coisas que são necessárias para o goleiro aprender, não só para se tornar goleiro, mas para o dia a dia dele, Mas né? para ver, podia é isso que eu falo aqui para eles. O coordenativo, vocês não precisam só usar para o vocês vão levar para a vida. Para tudo que vocês vão fazer, vocês vão ter que usar coordenação motora. Até eu brinco com eles. Você anda de bicicleta? Ando. O que você precisa para andar de bicicleta? Coordenação motora e equilíbrio. Coisa que a gente trabalha aqui. Justamente. E Coisa hoje em dia também. simples. E hoje em dia também principalmente aqui nos Estados Unidos, a educação física, cada dia que passa, está menos obrigatório, vamos dizer assim, né? Estão cortando bastante aqui nos Estados Unidos também. No Brasil, eu escutei algumas coisas desse tipo. Então, assim, os atletas estão chegando com uma deficiência muito grande, né? E hoje os meninos mais novos também em casa, com a questão da tecnologia, com o celular ainda mais. Não que antigamente não tinha, né? A gente estava brincando outro dia que na nossa época também tinha videogame, né? Mas eu não acredito que a gente ficava no videogame 12 horas por dia. E às vezes a 12 horas criança por hoje dia. fica 7, 8 horas no celular, né? Então, assim, minha esposa ela é professora e outro dia eles falaram, não, as crianças estavam mostrando que o screen time deles era 6 horas, entendeu? Então, assim, é muito. Não acredito que a gente jogava videogame por 6 horas quando eu era criança, entendeu? Então, assim, isso aí tudo impacta no atleta no final, no produto final, né?
Sim, sim, sim. Concordo plenamente, cara. Concordo plenamente. Show de bola. Gustavão, aqui deixa pra gente aí uma dica, né, ou duas ou três, para o treinador de goleiro que está começando hoje, né, que tem o sonho aí de trabalhar fora do Brasil ou trabalhar no alto rendimento, né? Você trabalhou no Figueirense, trabalhou no Brusque e no Metropolitano e no Brasil em diferentes categorias, né? Então deixa para quem está começando aí, né, algumas dicas, né, de como se preparar, como que você fez, se você tinha algum treinador que era um treinador de goleiro que era referência, então você tentou se espelhar em um treinador de goleiro que você já conhecia, ou um treinador de goleiro que foi seu treinador de goleiro, né, quando você era mais jovem. Então, deixa uma mensagem final aí para quem está começando e quer ingressar aí no alto rendimento ou trabalhar fora do país. Olha, hoje, para quem principalmente trabalha com futebol, precisamos estudar, que hoje, sem o estudo, não somos nada. Procurar fazer as licenças, que tanto no futebol brasileiro como aqui no exterior, eles estão cobrando. Aqui, sem as licenças, não trabalha. Infelizmente, é o futebol atual. Então, estudar, buscar conhecimento, inglês, que realmente precisa, que como ali no início nós estávamos conversando que sem o inglês, o básico, as portas se fecham. E quando eu comecei no Brusque Futebol Clube, nas categorias de base, eu tive um suporte muito grande do treinador de goleiro do profissional, que sempre me ajudou com todos os conhecimentos, tanto de trabalho, o porquê dos trabalhos, as questões técnicas, ajustes técnicos, detalhes que são muito importantes. Alex Lessa, ressaltar o nome dele, cara fantástico, cara fantástico. É um cara que sempre me ajudou. Então, hoje, como uma pessoa acima de mim, que era uma. Sempre quando está na base, a gente espelha no primeiro time, cara. E se você tem a ajuda de um treinador que você admira, cara, isso é uma coisa sensacional. Eu acredito que você passou por o mesmo também, cara. E nós estamos chegando nessa idade. Antigamente, nós admirávamos outros treinadores de goleiros, cara. E hoje, quem está começando acompanha nosso trabalho. Então, antes, a gente admirava as pessoas e ia aprendendo. E hoje, as pessoas nos admiram pelo trabalho e se nós podemos ajudar com conhecimento, troca de experiência, a gente fica aberto. Isso daí é uma via de mão dupla. Com certeza, não, eu também tive o professor Silvio lá na América, né? Foi um cara que me ajudou muito também, né? Não passou muito da experiência dele, essa parte de análise de goleiro, então, principalmente ele é um cara que ali em 2012 já analisava muito goleiro, né? Tinha muito processo de análise de zona de campo, de processo de vídeo, né? Então, assim, igual você falou, e hoje a gente está nesse meio que nós podemos já hoje, com um pouquinho da experiência que nós temos, também poder ajudar quem está começando, isso é muito importante. E eu acredito que você, como eu, né, estamos aí sempre abertos aí nas redes sociais aí, quem tiver alguma dúvida, né, alguma questão, que quiser saber mais sobre o país que a gente está, né, ou como que funciona no clube, eu tenho certeza que o Gustavo também é um cara, como foi o Mauro no primeiro episódio, são pessoas que vão estar sempre abertas aí para poder passar um pouquinho do conhecimento, né? A gente não sabe muita coisa não, mas a gente já sofreu um pouquinho, né? Já soube um pouquinho nessas idas e vidas da bola aí, nos países diferentes, e a So- so- gente pode, Sofremos bastante, podemos ajudar um pouquinho para vocês não passarem por isso. não é? Justamente. Aí eu fico até brincando com os caras aqui, que outro dia veio uma conversa de trabalhar com tradutor, né? E lá na China eu tive a oportunidade de ter um tradutor, só que eu falei com os caras, o meu tradutor lá na China eu tive que ensinar ele a ser goleiro primeiro, para depois ele traduzir. Porque ele não adianta o cara, que às vezes, né, o clube lá tinha um tradutor, que ele falava um português legal, mas ele não entendia nada de Jo- goleiro, então ele não me ajudava, né? Na verdade, ele me o Jo- ajudava. Era o chinês pequenininho que tinha morou na Angola, não é? O José, era o O José. José, o José. Aí ele, assim, na parte burocrática ele ajudava muito, mas na parte de campo, às vezes ele não entendia muito. Então, tipo, por exemplo, eu tinha que jogava a bola para ele assim, e falava assim, ó, pega a bola no ponto mais alto. Ele, que ponto mais alto é o ponto mais alto da bola? Aí ele fala, faz aí para você entender. Antes do treino eu tinha que passar, né? Mandava a sessão de treino para ele entender, para ele já tentar pegar as palavras para poder ajudar ali a criançada. E foi uma experiência muito marcante assim na minha carreira.
E é isso, velho. Cara, te agradecer de coração. Sei que é nessa correria de família hoje eu tenho a minha filha aqui também. Sei que não é fácil, né? A gente tem sempre algumas coisas para poder fazer e você tirar um pouquinho do seu tempo aí para poder compartilhar essa experiência, né, brilhante que você está tendo aí. A gente te deseja ainda mais sucesso e a gente está sempre aqui à disposição para poder bater aquela resenha, tomar aquele Né? cafezinho, Cafezinho. sempre aí. Então, te agradeço de coração, irmão, e muito obrigado. Não, o prazer é todo meu aí, cara. Pô, essa hora passou rapidinho. E quando precisar, só chamar que estamos aqui, garotinho. E aquele cafezinho maroto depois. Sempre, né? Valeu demais.